Aí ela falou assim, mãe, é incrível, mãe, como a senhora perdeu peso? Olha só, mas só 8 quilos, hein? Vai para 9 agora, hein? Olha a diferença, sabe? Meu marido também tá super contente, a minha disposição, eu saio com ele. Olha, mas é incrível, Márcio. Tudo isso, mas só em um mês, Márcio. Sim, Márcio. Aí eu comecei a perceber, durante uma semana, eu já comecei a desinchar. Eu falei, rapaz, o negócio. Em menos de 30 dias, eu perdi 8,5 kg. E o meu objetivo era perder 10 quilos só, né? Eu já perdi quase 15 quilos e agora eu quero manter e assim mesmo eu ainda continuo emagrecendo. Eu nunca vi algo tão fácil em minha vida. Oi, gente, sejam muito bem-vindas ao nosso desafio Jejum em Dobro, onde eu vou estar te ensinando como que você queima de 8 a 15 quilos em apenas 30 dias, sem passar fome, sem exercício físico, de maneira duradoura, permanente. Nosso evento está dividido em 4 super aulas. Na aula de hoje, você vai descobrir 4 mitos sobre emagrecer que as pessoas acreditam, sabe? Que se eu fizer assim, a balança vai baixar. E é mito. Por isso que às vezes você está usando essas estratégias arcaicas, antigas, que não funcionam mais e não está tendo resultado. O quarto erro, ó, são 4. E o quarto é o mais grave, que acaba com o seu metabolismo, que vai fazer você que já às vezes está com metabolismo lento, não emagrecer. Então, cuidado, preste atenção nesses erros, porque não adianta nada você já querer saber o que eu tenho que fazer, não. Aprenda os erros para você não cometer eles, porque um desses erros pode parar todo o processo de emagrecer e ganho de saúde. Na aula 2, eu vou te ensinar os 7 pilares que transformam o seu corpo em uma verdadeira máquina de queimar gordura, que faz você emagrecer igual uma jovem de 20 anos, de adolescente. E isso não é algo que eu tô falando, é algo que a universidade, né, um cientista de Harvard, em 1997, descobriu. Esse jeito que faz o seu corpo, sabe, queimar a gordura como nunca, de forma automática, onde você não precisa nem ter foco, você só precisa aplicar as etapas de um método, tá? Que vai ajudar o seu corpo a controlar a compulsão e deixar seu metabolismo como de uma menina, literalmente de 20 anos. Eu vou ensinar isso na aula 2. Essa chave fundamental que é necessária ligar para que o seu emagrecimento funcione, para que repare seu metabolismo, para que você combata tudo aquilo que é relacionado com a idade, inclusive a obesidade. Na aula 3 eu vou te dar um mapa que eu e milhares das minhas alunas percorremos e conseguimos ter resultados extraordinários. Conseguimos ter saúde, conseguimos ter, sabe o quê? Esse estilo de vida saudável, gostoso, fácil. Onde você perde de 8 a 15 quilos, onde você vai estar literalmente tendo um passo a passo. É um GPS. Eu vou te mostrar como que esse GPS funciona, como evitar efeitos colaterais, como ter resultados gostosos e duradouros. Onde você vai sim aprender por que você não está emagrecendo, principalmente, né, na aula 1, 2 e 3, e o que você tem que fazer para emagrecer e ganhar saúde. No domingo a gente vai ter um encerramento de tudo isso daqui. E vai ter surpresas. Eu não vou nem falar o que vai ter, porque é surpresas. Então, se você participar do domingo, você vai ser surpreendida, tá? Porque é uma surpresa, é um presente, eu não vou falar nada. Isso mesmo, eu sei que você deve estar pensando, mas como que isso é possível? Eu tô tentando emagrecer, Márcio, mas eu não consigo porque eu tenho um metabolismo lento, porque eu tenho minha idade já, a idade avançada. 2 palavras: libertação e vida. Uma sensação assim inexplicável. A vida que a gente tem, a saúde que a gente ganha, a disposição é muito bom. E a gente vê assim nitidamente o resultado rápido, né? Quantos quilos você perdeu também? 20, perdi 30 centímetros de cintura. Porque uma coisa assim, eu parava, era um mês, depois não perdia mais. Só que agora, o que me surpreende, não foi, além da perda de peso, Márcio, é o meu corpo, o que eu sinto. Eliminei 18 quilos e assim, não para. Talvez você não me conheça, eu sou Márcio Soares, especialista no emagrecimento feminino para mulheres, sabe? Mulheres que já tentaram de tudo, que não conseguiram emagrecer, elas vêm aqui comigo e aplicam essa metodologia que eu estou te ensinando, que eu estou trazendo de fora do Brasil para você, traduzindo, simplificando, mas que dá resultados extraordinários. Atenção no que eu vou te falar agora. Às vezes você já ouviu tanta coisa sobre emagrecimento, você vai falar assim, ó, eu não sei em quem eu acredito, mas eu sempre falo o seguinte: tudo que eu vou te mostrar aqui tem uma base muito sólida da Universidade de Harvard, de Massachusetts, de Stanford. Então é algo muito novo no Brasil, tá? No Brasil é novo, mas lá fora já se usa muito tempo para emagrecer, tratamento de vários tipos de doenças. E eu vou te explicar mais sobre isso, tanto nessa aula 1, principalmente na aula 2. Por isso fica comigo. Para você saber como que funciona esse método, você precisa entender como que tudo começou. Eu, Márcio Soares, que estou ensinando você, fui obeso.
Antes de eu me mudar pra Europa, eu era bem magro. Sabe, magrinho. Eu tentava até engordar, tomei até umas cápsulas pra tentar engordar e não conseguia. 2006 eu me mudei pra Europa, fui morar na Espanha. Com a mudança de alimentação, eu comecei a ganhar muito peso. Muito mesmo, assim. Eu acho que em 3 meses eu ganhei 20 quilos. De 60 para 80 e pouco. Ali eu comecei então a ganhar peso e tal, mas daí, né? Tá bem. Não, você quase que se acomoda com aquilo dali, né? Todo mundo gordinho, eu também, tudo bem, tá aí, tudo bem. Morei na Espanha, morei, né, quase 8 anos na Espanha, morei na Itália, e depois eu vim pro Brasil, e depois retornei e morei na Inglaterra. Quando eu morava na Inglaterra, aí eu perdi o controle. Aí eu tentava emagrecer. Só que começou a acontecer coisas que provavelmente você está experimentando hoje. E por isso eu sei o que você está passando. Eu comecei a ter dores no corpo. Dores nas costas, subi uma escada no joelho. Comecei a ter o quê? Baixa autoestima, porque eu tentava emagrecer e não conseguia. Eu me via sem roupa no espelho e me dava tristeza. Né? E aí eu comecei a fazer o quê? Sabe, quando você se olha assim, vê aqui grande, aquele rosto de bolacha, aquilo ali pra mim era muito ruim. Principalmente por eu não conseguir emagrecer. Baixa energia. Isso porque era jovem. Naquela época, baixa energia, a libido indo pros ares, não estava dormindo mais. Até que um dia, sabe, eu fui comprar roupa e quando eu cheguei lá eu fiquei muito para baixo. Muito. Porque eu não comprava aquilo que eu queria. A roupa que me escolhia, não era eu que escolhia a roupa. E eu vi então, cara, que estar acima do peso não é só questão de peso. É autoestima, energia, a libido, o casamento vai pro beléu, muitas coisas que estão acontecendo, né? Mas um dia, quando eu amarrando meu sapato, eu fiquei sem ar. Ia trabalhar, aquele frio na Inglaterra, tava no inverno, amarrando meu sapato, eu fiquei sem ar. Eu falei, caramba. Aí foi onde falou assim, aí onde eu falei, eu tenho que emagrecer. Mas ao mesmo tempo eu falava, eu já tentei de tudo. Que eu achava que ia tentar de tudo. E aí eu fui procurar, então, formas de emagrecer. Como eu morava na Inglaterra, eu comecei a procurar formas fora. Porque eu já tinha tentado essas formas do Brasil aqui, que eu vou te falar, esses erros, é muito relacionado com esse jeito do Brasil aqui, né? Aí eu vi uma dieta dos ingleses. E uma dieta onde ensinava você a comer coisas diferentes. Onde ele falava assim pra mim, não acreditar, se não colocar em prática. Por isso que eu falo pra você, não acredita no que eu tô falando. Assista todas as aulas e coloque em prática. Só pra você ver. Muitas pessoas nesse evento perdem 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. As mesmas pessoas que não emagreciam há décadas. Por isso não acredite no que eu falo, coloque em prática. Eu coloquei em prática então essa dieta dos ingleses, eu emagreci, mas tive um monte de efeitos colaterais, quase que não valeu a pena, porque era um pouco radical, né? Eu fui ensinar isso para as pessoas e vi que as pessoas não davam conta de fazer, porque pelos efeitos colaterais, isso não funcionava para todos, para todas no caso. Então o que eu fiz? Eu comecei então a buscar alternativas, como melhorar isso, como solucionar isso, tá? Como eu morava fora do Brasil, eu tirei a nacionalidade, então eu tenho documentos europeus, né? O documento europeu, eu posso morar em praticamente qualquer lugar do mundo quase, né? Eu tenho a cidadania italiana. E aí, o que acontece? Eu tinha a opção de estudar tanto no Brasil quanto fora. E eu apliquei para estudar na Universidade de Stanford. Tá aqui o meu. Universidade de Stanford. E passei. Por mais que no meu inglês não era tão bom, mas deu bom. E aquele foi, tá, em inglês mesmo, aquele turma difícil pra caramba. E eu comecei a estudar em Stanford ciência dos alimentos e saúde. Porque é uma relação muito grande entre uma coisa e outra. Lá a gente estudava sobre não te dar uma dieta de gaveta, sabe? Senão como que montar uma dieta mais personalizada, de acordo com o seu tipo de sangue, de acordo com a sua necessidade, a sua idade. E aí, quando eu estudava aquilo dali, eu vi que as formas tradicionais não funcionam. E eu entendi por quê. Porque não estão sabendo usar aquilo que está já em nós. Dentro de nós tem tudo que você precisa praticamente. Por isso que a pessoa fala assim, mas eu gostaria tanto de emagrecer, mas eu não tenho dinheiro para emagrecer, eu não tenho dinheiro para invertir na minha saúde. É aí que você se engana. Para você emagrecer, você não precisa um rio de dinheiro, você precisa ter o conhecimento certo. Aí, claro, para ter acesso a esse conhecimento, tem que se pagar, porque tem que estudar. Eu paguei lá em Stanford, mas quantos que eu não gastei para estudar lá? Outro dia eu fiz um curso também, uma mentoria. Para quê? Para aprender mais. Uma mentoria de 30 e poucos mil, para me ter as informações, porque eu entendo que o poder está na informação. A informação certa é muito mais poderosa. E em Stanford me deu essa informação. E eu descobri que tem uma forma muito prática de você ir mudando o seu estilo de vida, que eu chamo de TDA, que são mudanças que você vai tirar certas coisas, diminuir certas coisas e aumentar cada coisa. E cada semana é de um jeito diferente. Semana 1, você faz uma mudança, espera o seu corpo se adaptar, entrar no processo de adaptação. Pode ser que algumas pessoas tenham, o corpo queira ter uma reação, você já entra com a prevenção. Semana 2 você vai melhorar isso,
para que você se adapte. Na semana 3 você vai começar, então, aí sim, fazer mudanças para acelerar o processo de emagrecer. Na quarta você vai intensificar esse processo. Na quinta você vai manter essa intensificação. Na sexta você vai fazer estratégia diferente para melhorar. Você viu que vai mudando. O que você vai aprender nessa semana aqui é uma das etapas. O que você vai aprender nessa semana te leva a 2, 3, 5 quilos em uma semana. É possível? Sim. Mas não é o que vai te levar de 8 a 15 quilos em 30 dias. E o que te leva de 8 a 15 quilos em 30 dias não é o que vai te levar a perder 40, 30 quilos. Não é o que vai te levar a manter esse processo que eu vou te ensinar muito fortemente na aula 2. É importante que você participe na aula 2, tá? Então, esse conhecimento que eu aprendi lá em Stanford, que eu traduzi, que eu melhorei, que é muito usado lá fora, é um método poderoso, revolucionário, que quando aplicado faz o seu corpo estar ao seu favor. Usar essas gorduras ao seu favor. Então toda a gordura que você tem, ela é para o seu emagrecimento. E você vai acessar essas gorduras e vai te ajudar no seu emagrecimento. Então eu ensinei um método e apliquei para minhas alunas de 30, 40, 70 anos. Todas elas que aplicam dessa forma fácil e simples de emagrecer, elas conseguiram. Por quê? Porque é como se você pegasse, vira uma bola de neve, emagrecer vira consequência. Ensinei essas alunas, elas conseguiram sem efeitos colaterais. E eu vi que quando eu ensinava as pessoas, eu vi que tem uma resistência muito forte. E eu descobri por quê. Porque tem todo um sistema da doença de trás, de consultas, exames e remédios. E quando eu ensinava as pessoas tendo resultado, eu comecei a ver que nós temos que nos unir para combater esse sistema. E eu tomei como minha missão de vida ensinar você que existe um caminho muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais saudável e muito mais permanente. Com isso eu desenvolvi um método, eu fiz muito conteúdo gratuito, gravei muitas aulas, mas eu vi que na internet fica tudo bagunçado. Então não tem como seguir as etapas. Aí as pessoas, por mais que elas apliquem e tenham 2 a 3 quilos, depois elas voltam a engordar tudo de novo. Eu vi muito isso acontecer com a minha avó, por exemplo. A minha avó começou a fazer as mudanças que recomendaram para ela, minha avó ficou doente e ficou presa nesse sistema de consultas, exames e remédio. Minha avó morreu muito nova, com sobrepeso, morrendo de dores, sem dinheiro, porque gastava quase todo o dinheiro com medicamento. A minha avó era daquela pessoa que você conversava com ela e a minha avó falava assim, não filha, eu não tenho dinheiro para gastar com saúde não. Eu não tenho dinheiro para comprar um suplemento, não, meu filho. Eu não tenho dinheiro para adquirir conhecimento de saúde, não, meu filho. Só que ela gastava todo o dinheiro dela, foi gastando todo o dinheiro dela com a doença. Porque se você crê numa coisa, se você não cuida da sua saúde, a vida e tudo que está aí vai te levar a cuidar da sua doença. Isso é muito mais caro. Porque quando você olha para a saúde, com a saúde, você consegue combater ou prevenir essa doença. Uma coisa que você tem que ter na sua cabeça. Você pode ter muitos problemas, falta de dinheiro, muitos problemas. Mas quando você perder a saúde, você vai ter só um problema, falta de saúde. E não vai ter o dinheiro do mundo que vai valer a pena. O que vai compensar essa falta de saúde. Por isso que eu vejo a minha avó, ficou presa nesse sistema. Em cima disso, eu desenvolvi um método SD. Que é literalmente S sem D, desculpa. Por que SD? Quando eu estava pensando no nome, eu me deparei com um ditado que falava assim, ó, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E eu vi aquilo pra mim e falei, caraca, tudo que eu quero, eu dou um jeito. Eu dou um jeito de conseguir dinheiro pra comprar, eu dou um jeito de arrumar tempo pra fazer, eu dou um jeito de, não sei, mas eu dou um jeito. E as coisas que eu não quero, eu começo, mas sabe, né, tô sem dinheiro, sabe, eu não tenho tempo, Então eu vi que, cara, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E aí saiu esse método, um passo a passo, um novo mundo do emagrecimento. Onde você vai ativar um mecanismo que está dentro de você. Que eu vou falar nessa aula 2, mas cara, não perca essa aula 2, pelo amor de Deus, pra você não perder essa... Se eu falar aqui, perde sentido, mas na aula 2 eu vou te mostrar algo maravilhoso. É como se fosse um botão de luz aqui, eu vou fazer um exemplo. Ó. Viu aqui? Você está nessa escuridão, lógico, muito escuro. Tem um mecanismo dentro de você que às vezes, na sorte, você faz isso, ó. Mas ele tem que ficar assim. Por um tempo. Que a gente vai intensificar depois para ter mais luz. Aqui tem mais luzes, está intensificado. E eu vou explicar mais sobre isso na aula 2. Então, no método SD tem todo esse passo a passo para você emagrecer sem gastar um rio de dinheiro aí com coisas, sem perder tempo, ganhando saúde, aumentando sua imunidade, independente da sua idade, independente de tudo isso. Isso foi tão grande, eu comecei a fazer vídeos na internet, se você der um Google aí, você vê Márcio Soares, jejum em dobro, vai sair eu lá na internet, sai lá eu dando entrevistas num programa de TV, eu fui chamado para programas de TV, eu fui chamado para ensinar, dar palestras, fazer eventos, e aí eu vi que online eu consigo fazer eventos muito grandes, eventos de 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas online, onde você, através do seu celular, você consegue assistir, por isso assista aqui
né? Chama sua família para assistir, seu marido, chama seu vizinha. Essa aula 1 tem aula 2, a 3, a 4, chama todo mundo aprender sobre isso, porque, gente, é algo novo, revolucionário, mas que muitas pessoas nunca vão ouvir falar sobre isso. Nunca vão entender que dentro de nós tem um mecanismo que, quando ele é ativado de forma permanente, traz luz no seu emagrecimento. Agora, se você não sabe, vai ficar sempre dentro aqui. Fica um negócio, sabe? Agora, o que nós queremos? Permanência. Nós queremos intensificar. E aí você vai aprender aqui comigo como fazer isso. Por isso que eu fui lá nesse programa de TV, de entrevista, e fui por aí, sabe, ensinando sobre essa metodologia aqui que faz você ter esse jejum em dobro. O que é o jejum em dobro? É um método aplicado e o jejum entra para intensificar esse método. E eu vou falar mais nisso, né, quando eu começar a ensinar aqui. Então agora, ó, pega aí, sabe o quê? Papel e caneta para você anotar, para você aprender, porque quem aprende não depende. Papel e caneta na mão, vamos lá, que eu vou começar então a te ensinar. Por que você não está emagrecendo? Quais são os erros que você está cometendo? Às vezes são coisas simples, que dá para você solucionar, principalmente porque eu vou te ensinar na aula 2. Eu vou ter que falar isso, porque na aula 2 estava a chave, sabe, a cereja do bolo. Então fica comigo. Erro número 1, deixa eu até beber um pouquinho de água. Erro número 1 que está acontecendo aí que você não emagrece. Não baixar a insulina. O que é a insulina? A insulina é um mecanismo que se conecta com a célula, como se fosse essa parte aqui de baixo, se conecta com a célula, plum, a célula abre e aí vai entrar na célula a glicose. Se a insulina não se conecta, a célula não abre, a glicose não entra, fica o açúcar no sangue e dá um negócio chamado glicotoxicidade. A glicotoxicidade dá AVC, dá dores, dá amputação nos dedos, por isso que os diabéticos têm muito esse problema. Porque a célula, na verdade, está cheia de açúcar, já, de glicose. E aí, por mais que tenha insulina, a célula não se abre porque ela está cheia. Então fica a célula cheia, todo o corpo cheio de açúcar e cheio de insulina, porque também ela não se conecta. E a insulina, ela é o hormônio do armazenamento. Então, quando você come certos alimentos, você tem a insulina alta. Quando você tem a insulina alta, você vai tentar emagrecer, vai ter um problema. Você não consegue emagrecer, porque a insulina é o hormônio do armazenamento. Então, para as mulheres, depois de certa idade, 30, 40 anos, você vê que o problema principal para emagrecer não é questão de calorias, é questão de hormônios. A insulina é um hormônio, que quando ela está alta, o emagrecimento fica praticamente impossível. Então, o primeiro ponto que você tem que aprender é que você tem que baixar a insulina. Como que eu baixo a insulina, Márcio? Através de uma alimentação específica, através de uma combinação de alimentos, numa quantidade certa, na hora certa, com estratégias. Não é ir lá na internet pegar a dica de um vídeo, tomar um chá milagroso, tudo isso mexe muito pouco nessa insulina. Não faz o seu corpo acessar essas reservas de gordura. Para que o seu corpo acesse essas reservas de gordura, você vai ter que baixar a insulina. Atenção, baixar, não falei zerar, eu falei baixar. Porque muitas pessoas falam assim, mas zerar a insulina é perigoso. É zerar, mas você não vai zerar. O seu corpo, quando você baixa, ele ativa um outro mecanismo, que é o mecanismo que vai fazer o seu corpo usar gordura, que chama glucagon. Então a insulina é o hormônio do armazenamento e o glucagon é o de queima de gordura. Um pouco difícil de entender? Tá, muito simples. Você não deve ter a insulina, porque senão você armazena. Mesmo indo na academia, mesmo tentando fazer várias coisas. Então o foco principal, baixar a insulina. Baixando a insulina, seu corpo começa a acessar as reservas de gordura. Porém, se você não tem estratégia, você não consegue permanecer nisso. Aí vai faltar energia, você começa a ficar fraca e você desiste. Então tem que ter toda uma estratégia. Eu falei, semana 1 de um jeito, semana 2 de outro jeito, semana 3 de outro jeito e por aí vai. Igual eu tô te ensinando uma estratégia para uma semana, no máximo 10 dias. Tem que mudar, senão essa insulina volta, porque o seu corpo se adapta. Por isso que você vai ver que você faz uma mudança, começa a emagrecer, daqui a um tempo o que acontece? Você volta a ganhar peso de novo ou fica parado naquele peso, porque o seu corpo se adapta a esse processo. Nós aqui, com o que eu tô te ensinando, você vai aplicando coisas que vai fazer um biohacker. Você vai hackear o seu sistema biológico. Quando você faz isso de forma inteligente, usando mecanismos que já estão dentro de você, o processo de emagrecer vira consequência. Mas, primeiramente, se você não estiver atento com essa insulina, tudo que você fazer no processo começa a ficar ruim. Começa a não ter resultados. E aí você vai se frustrar com você vai achar que é a sua idade, você vai achar que tem 1000 coisas que tá passando pela sua cabeça. mas na aula 2 você vai ver que não é a idade, você vai ver que não é esses problemas que você tá achando aí que tá acontecendo com você. É, na verdade, a falta de ativar um mecanismo que já está dentro de você, que eu vou te explicar mais na aula 2. Então, ó, baixar a insulina é muito importante porque ela vai literalmente controlar a queima de gordura. Vai começar a queima de gordura, vai fazer o seu corpo sair da queima do açúcar para a queima de gordura. Tem que estar baixa a insulina. E a insulina baixa vai fazer ativar esse outro mecanismo, que é o que eu vou falar para vocês depois. Então, primeiro é baixar essa insulina, para você não ficar no processo de armazenamento. Insulina alta, você vai tentar emagrecer e não dá bom.
Por quê? Porque está no processo de armazenar. E aí, tudo que você fizer nesse processo de armazenar vai dar uma pequena controladinha, mas não acessa as reservas de gordura. Número 2, contar calorias. Comer pouco. Contar calorias para as pessoas que estão com problemas hormonais não é válido. Por isso que quando as minhas alunas se inscrevem no meu programa, a primeira coisa que eu falo para elas é comer mais. Esquece calorias. Nós vamos comer alimentos calóricos. Nós não contamos mais calorias, você vai comer mais, vai se adaptar ao processo, vai comer gostoso, fazer mudanças inteligentes, aos poucos. Você não chega já tirando tudo de uma vez. Você vai entender que quando você, então, não conta calorias e não come pouco, você vai ficar saciada. Automaticamente seu corpo já começa a acessar essa reserva de gordura, mas você não vai fazer só isso. Você vai aumentar a imunidade, você vai aumentar a sua nutrição, você vai aumentar as suas defesas do seu corpo. O seu corpo começa a usar a reserva de gordura e vai ficar fácil. Então, ó, Márcio, mas a influencer lá do Instagram, ela é magrinha, ela conta calorias, tá? Só que ela, às vezes ela é nova, ela tem um metabolismo diferente dos seus, os hormônios dela ainda não tá como tá. Ela vive na academia. A influencer faz lipo LED, lipo HD, não é? E o que ela faz não tem parâmetros científicos. Ela pode parecer estar saudável, porque está magra, mas no fundo, por dentro, ela está doente. Porque não importa se você está indo na academia, malhando e fazendo mil coisas, mas se você não está aplicando, não está olhando para a sua saúde, você pode estar até magro na academia, mas está doente por dentro. O intestino está ruim e por aí vai, entendeu? Então você tem que estar atenta, porque contar calorias. Por que é um erro? Vou te explicar algo muito simples. Ó. Você começa a comer menos, né? Você começa lá a comer menos. Diminui a quantidade. Seu metabolismo está acostumado com, exemplo, tá, gente? 2.000 calorias. Então, você começa a comer 1.500. Você começa a comer 1.500 calorias, é normal que vai emagrecer na primeira semana, porque você está dando menos. Mas o seu cérebro é algo muito inteligente. Ele está vendo o que está acontecendo. Por que você está comendo menos? O que você está fazendo? Por que isso está... Sabe, peraí, ela tá comendo agora 1.500. Não, tá emagrecendo, tá... Mas ele vai fazer de tudo para baixar o seu metabolismo a 1.500. Então, seu metabolismo era de 2.000, você baixou a comida para 1.500, ele vai baixar até 1.500 também. Então, seu metabolismo agora, que é a forma que o seu corpo usa a energia, baixou a 1.500. Uma vez que ele está, então, em 1.500, você para de emagrecer, porque ele baixou. O que você vai fazer? Você vai baixar para 1.000. Igual, vai acontecer igual. O seu cérebro vai calcular, vai ver o que está acontecendo. Ela baixou para 1.000. Então, vamos baixar de novo o metabolismo. Você vai emagrecer mais um pouco? Pode ser, vamos supor, na primeira semana você perdeu 1 quilo, 2 quilos, na outra semana você perde mais 1. Só que agora o seu metabolismo foi para 1.000. Até que o seu cérebro está fazendo os cálculos e está vendo que isso não é bom. Porque você está baixando sua imunidade, você está ficando com menos energia. E essa gordura que está aí, o seu corpo não está tendo acesso a ela. Porque você não está fazendo as coisas que tem que ser feitas para acessar a reserva de gordura. Então, seu metabolismo baixa 1.000. E aí seu cérebro fala, perigoso isso daí. O que a gente vai fazer? Começa a liberar, então, a fome. A fome em forma do quê? O cortisol, vai ter mais cortisol, e a forma de grelina. Você vai buscar uma forma de querer saciar isso daí. E aí, o seu cérebro vai querer te levar a comer doce, chocolates, vai querer te levar a tomar refresco, a tomar cachaça, não sei, alguma coisa para você compensar isso daí. Vai liberar a grelina, que é o hormônio da fome, e você vai começar a sonhar com comida. Você vai sentir cheiro de comida de longe. E aí você vai ver que o negócio não é sustentável. E aí você vai voltar a comer, mas aqui tem uma memória, que é a das 2.000 calorias. Você vai voltar a comer as 2.000 ou mais. Porém, o seu metabolismo foi para 1.000. O que vai acontecer agora? Você volta a engordar tudo de novo e mais um pouco. Porque você tentou forçar o seu corpo a emagrecer. Você não respeitou as etapas, você não foi fazendo aos poucos, ao ponto da fome desaparecer automaticamente, ao fome de aumentar essa imunidade, para que quando o seu cérebro, essa parte do hipotálamo que controla seu peso, quando ele for, né, o que ela está fazendo? Isso é saudável ou não? Quando ele fizer os cálculos e ver que você está bem, você está disposto, está com energia, está com, né, nutrientes, emagrecendo sem pelanca, ele vai falando, cara, esse negócio que ela está fazendo é bom. Então esse é o novo peso ideal dela. Tá entendendo? Por quê? Porque você não está contando calorias. Você está fazendo as mudanças de forma inteligente que eu vou te ensinar na aula 2, as 7 etapas. Mas é importante que você entenda que contar calorias é um erro porque você baixa o seu metabolismo, tá bom? Ótimo. Então, contar calorias é um erro porque você começa a diminuir as calorias e o seu metabolismo se adapta àquilo dali. Por isso você viu que você emagrece e depois volta a engordar ou paralisa tudo de novo. Número 3, erro 3, dietas da moda. É muito comum você ver dieta X, Y, Z. Mas, gente, na maioria das vezes as pessoas estão com deficiência de nutrientes. Quando eu vejo a pessoa falando assim, está emagrecendo, ela está comendo
arroz com peito de frango. Mas ela precisa de vitamina C, D, ela precisa de vitamina E, ela precisa de, não sei, às vezes magnésio para poder dormir, ela precisa de... Aí a pessoa fala, Márcio, eu emagreci e tal, mas eu fico sem dormir, eu fico estressada. Claro, minha querida, você está fazendo dietas da moda, dietas restritivas, você não está respeitando as etapas, você não está respeitando o seu corpo. E aí o processo que era para ser fácil fica difícil, porque você vai ficar falta de nutrientes. Às vezes você tem, olha só, às vezes na banana e no arroz, é a única forma que você tem o triptofano. Você tira a banana e o arroz, e aí você fica sem triptofano, precursor para você dormir. Você fica sem dormir. E aí aumenta cortisol, e você está estressada, e o mundo vira uma bagunça ao seu redor. Então, essas dietas da moda é perigoso. Por isso que você vê que 95% das pessoas que fazem dietas restritivas, elas voltam a engordar. E tem inúmeros estudos provando isso. Provavelmente você já provou isso, porque você não está respeitando as etapas, você não está aumentando a nutrição, saciedade, que é as coisas que eu vou te ensinar na aula 2. E aí, quando você faz mais do mesmo, os resultados são mais do mesmo. Para você ter resultados diferentes, você vai ter que pegar caminhos diferentes. Toda vez que você tenta fazer o mesmo, vai sempre se bater com uma parede gigante colocada assim, ó, mais do mesmo. Tá bom? Então, ó, por que essas dietas são insustentáveis? A comida tem um papel fundamental na nossa comunidade, né? Vai ter o que, ó? A comida tem um papel fundamental também com o tema da ansiedade, ajuda a controlar a ansiedade. As pessoas comem para ficar mais calma. E você tira todos aqueles alimentos que às vezes te acalmam. Você tira o chocolate. Mas se eu falar para você, na aula dele eu vou ensinar mais, que tem certo chocolate que te ajuda a emagrecer. Tem uma forma de tomar o vinho que pode te ajudar a emagrecer. Para aula 2. Então, ó, tá com TPM, às vezes aquele pedacinho de chocolate dá aquele controle. Não precisa tirar o chocolate? Não, você só tem que saber qual chocolate comer. Então, ó, você vai estar o quê? Vamos lá. Se você tira todos os alívios que você tem ali, o chocolate, às vezes um vinhozinho, aumenta o estresse. E aí é igual aquela panela de pressão. Vai indo, chegou, explode. Então, não é sustentável, porque você não tem as estratégias certas. Agora, ó, você começa então a aprender o que fazer. Não é dizer que eu falei pra você na aula 2, não tem lá qual chocolate você deve comer, como comer. Vai ajudar você muito nesse processo. Você vai ver que não é uma dieta restritiva, porque você vai fazer as mudanças inteligentes para a etapa que você tá, que muda. Tá? Eu estou agora em processo mais de manter, ganho de músculo, é diferente do que você está chegando agora. Você vai ver eu às vezes tomando um chopp, comendo uma pizza, às vezes eu comendo um sushi, às vezes eu... com muita tranquilidade, que é o mesmo que você vai fazer. Mas respeitando as etapas. Então tem uma etapa, você chegou com o metabolismo bagunçado, você está chegando aí com os hormônios bagunçados, a gente vai primeiro regularizar isso, vai fazendo as mudanças de forma inteligente. Depois você vai poder ficar igual eu, comendo sua pizza, comendo suas coisas gostosas, tá? E, então a gente tem que estar atento aqui, ó, que é dietas da moda. Essas dietas da moda pode ser até pior, porque daí pode causar mais problemas, né? Diminui a nutrição. Ó, juntando essa dieta da moda, a gente entra para outra que é o erro 4, que é o jejum. Mas antes tem uma palavra-chave que é para você preencher, tá? A palavra-chave de hoje é magro. Preenche aí, magro. Por que o jejum pode ser um problema? Porque você pensa aqui, ó, você já está com deficiência de nutrientes. E aí você vai e fica sem comer. Você aumenta a deficiência de nutrientes e cai na anemia. Você aumenta a deficiência de nutrientes e começa a ter problema nos ossos, começa a ter problema no sono. Então a pessoa muitas vezes une essa dieta restritiva com o jejum. Então na dieta ela já está tendo deficiência de nutrientes e o jejum termina de piorar. Agora, um jejum de 12 horas para você começar no processo e depois fazer alimentação, depois comer de forma inteligente, isso sim pode ser bom, tá? Isso sim pode te ajudar. Mas quando você faz o jejum de forma não inteligente, você começa a ter problema. Primeiro ponto para você jejuar é baixar a insulina. Lembra que eu falei da insulina? Vai baixar a insulina. Para que quando você baixou a insulina, é os pilares que eu vou te ensinar na aula 2. Você vai entrar com alimentos que trazem mais saciedades e por aí vai. Tem outros detalhes que eu vou ensinar só na aula 2. Porque daí você está saciada, você está com mais nutrição, seu corpo começa a acessar as reservas de gordura, você espera 1 a 2 semanas, seu corpo já está usando as reservas de gordura, aí você entra com o jejum. Aí o jejum passa a ser algo bom, porque ele vai intensificar o resultado que você já está tendo. Agora, quando você usa o jejum como a única ferramenta, você passa a ter uma defesa do corpo. Ele crê que está entrando num processo de inanição. Inanição é quando o seu corpo começa a usar daí músculo, o seu corpo começa... E aí você começa a ter perda de músculo, queda de cabelo, pele e unhas fracas. Porque você não teve prevenção, você não aumentou a nutrição, você simplesmente ficou sem comer. E aí, como consequência do que você comia antes, você vai ter um resultado mal. Então o problema não está nem sim no jejum, tá? A forma que você está vivendo.
E aí mais o jejum potencializa aquilo que você está vivendo. Então o jejum, se você já tem um método e está fazendo da forma certa, ele vai ser algo bom. Mas quando você não está fazendo algo bom, ele passa a ser maior, a intensificar algo ruim também. Então nós usamos o jejum, depois eu vou te explicar mais, para intensificar seus resultados, para te dar mais resultados. Então, você não vai, se você faz o jejum dessa forma errada, você vai estar fraca, sem ânimo, sem energia, não vai conseguir fazer o básico do dia a dia. Você não vai, né? Diabéticos não devem começar jejuando, hipertenso, porque a hipertensão e a diabetes é uma doença alimentar. Primeiro que nós fazemos é corrigir esse problema aí, para depois jejuar. Então, o desafio de jejum em dobro é para você aprender isso, não é para você ficar sem comer. Não pode dar muito mal. Agora, de forma inteligente, estratégica, gente, você só tem a ganhar, tá? Então, Márcio, eu ouvi dizer, né, de métodos que fazem, às vezes, emagrecer rápido, mas aí se bate com a efeito sanfona. Você viu que tudo que eu tô falando aqui, da forma que eu ensino, é tudo para combater esse efeito sanfona? Para você não parar e não voltar a engordar, porque você vai seguir um método, vai respeitar as etapas. É impossível você ficar no efeito sanfona, é impossível você parar, se dar de cara no efeito platô, tá? Por que as pessoas engordam? Porque na parte do seu cérebro aqui tá lá o hipotálamo, que tem uma memória. Se você não respeita o tempo de adaptação, para que o seu cérebro faça os cálculos e veja, opa, o que ela está fazendo aqui é bom, hein? Rapaz, ela está aumentando a imunidade, ela está tendo saciedade, ela está entrando com alimentos que são ricos em polifenóis, você vai entender porque na aula 2 isso daí é muito importante. Ela está tirando alimentos aqui, alimentos que são contra o tipo de sangue, que eu vou falar aqui também. Então tudo que ela está fazendo é algo bom. Então ele está criando nova memória. Você vai emagrecendo e ele vê que é algo bom, aquilo é estabelecido como sua nova memória. Você não volta a engordar mais. Viu a diferença? Não. Quando você faz forçando, tentando forçar, não vai criar essa memória. E aí o seu cérebro vai querer voltar a você ao peso de antes. Porque você vai estar sempre com essa fome, sempre estressada. Tá? Então é muito importante que você entenda isso. Quando você faz o processo correto, o emagrecer fica gostoso, tá bom? Fica fácil. Fica sustentável. Ó, tudo isso que a gente está falando aqui, dieta da moda, jejum, tudo isso tem prazo de validade. Você já parou para prestar atenção, né? Tem data. Então é muito importante que você entenda um detalhe. Ó, ela não age no problema principal do emagrecimento, que é seu estilo de vida. O seu emagrecimento vem de um estilo de vida. Estilo de vida é a palavra do grego dieta. Dieta traduz estilo de vida. Todo mundo faz uma dieta. Uma dieta saudável, não. Mas o que nós temos que mudar? O nosso estilo de vida de forma inteligente. O problema está que as pessoas não conseguem mudar o estilo de vida de maneira sustentável. Então tem como você mudar o seu estilo de vida de forma fácil, gostosa, tomando sua cervejinha, seu vinho, comendo sua pizza? Tem. Só que tem que ter estratégia. Para você engordar, você não precisa de estratégia. Só viver. Só fazer o que todo mundo faz. Mas para emagrecer, você precisa de estratégia. Você precisa de grupo, você precisa de apoio, você precisa de desafios, você precisa de incentivos. E o principal, usar o que já está dentro de você ao seu favor, que é o que eu vou falar muito nessa aula número 2. Então, cuidado, sem estratégia, aquilo que é fácil fica difícil. Aí você continua lutando com o peso aí, né? Aí quando você tem estratégia, você vê que não tem genética, nada disso vai te atrapalhar. Porque a genética é igual um revólver, precisa de uma bala. E se você dá a bala certa, a genética não vai ser algo ruim para você. Tudo que eu vou te ensinar na aula 2 vai te ajudar a melhorar esse tema também da sua genética. Outro erro que eu vejo muito comum, exercício. Mas fazer exercício você emagrece, tá? Mas se você faz exercício acima do peso, você pode se lesionar. Se você faz exercício sem olhar para a alimentação, você vai ter mais fome. E aí você volta a comer o errado. E aí aquilo que você está tentando compensar com o exercício não vai valer a pena, porque você vai sempre voltar a comer errado, que vai aumentar essa insulina de novo, que vai fazer você armazenar de novo. Então o exercício é uma estratégia que você pode usar para ter o seu corpo mais bonito, que você pode usar para você ter mais saúde, mas não no início para emagrecer. No início, para emagrecer, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que ir mudando o seu estilo de vida de forma inteligente. Daí a pessoa já vai perdendo um pouco de peso, aí ela pensa em fazer o exercício. Mas logo de cara, usar o exercício como ferramenta de emagrecer é um grave erro. Tomar remédios. Gente, eu acho que não precisa nem explicar muito aqui, né? Tomar um remédio lá que você está tomando, vai tomar reação no seu corpo, você vai emagrecendo. Mas uma vez que você para, a memória que você tem ali vai querer te levar ao peso que você estava antes. Então, toda vez que você usa certos remédios, a tendência, não é a tendência, você vai voltar. Porque essa memória do hipotálamo tem um peso que do remédio não vai mudar isso. É esse tipo de vida. Por isso que diabéticos tomam remédio e voltam e continuam com diabetes e cada vez aumentam mais a diabetes. Hipertenso igual, porque são doenças alimentares. A obesidade é uma delas. Então,
A obesidade, a diabetes, tudo está relacionado muito com a idade. Na aula 2 eu vou explicar mais sobre isso. Então, tudo que está relacionado com a idade, né? Chegou a idade, você começa a ter certos problemas. E um deles é a obesidade, diabetes, por aí vai. A gente tem que olhar para o tema da idade. E aí tem um mecanismo que vai solucionar esse problema. Mas tomar um remédio é um erro. Só naquele momento vai funcionar. E aí tem os efeitos colaterais, né? Muitos remédios têm efeitos gravíssimos. Tem uma mulher na Austrália, a Trish, ela tomou um remédio, que é muito vendido no Brasil aqui, uma canetinha. Ela morreu no aniversário, ela ia no casamento da filha. Ela queria perder 20 quilos, ela perdeu 16, mas morreu. Então era para ela estar lá no casamento, mas afinal de contas foi um problema. E muitas vezes os remédios têm efeitos colaterais como? No intestino, paralisa o intestino, a pessoa tem vômito, náusea, diarreia, constipação, inflamação no estômago, gastrite, afeta, né, começa a ter azia, dor abdominal, dor de cabeça, fraqueza. Um estudo aqui só para você ver. Olha o que esse estudo mostra. Então, assim, tá entendendo? Passa a ser muito perigoso. Então, não é uma solução sólida. Minha aluna, ela tomou remédio, gastou um monte de dinheiro e não teve solução. Depois ela aplicou a meta que ela teve, olha só. Eu tinha depressão, ansiedade, falta para dormir. Eu tomava 6 remédios por dia. Eu falava para mim mesma, um dia eu quero levantar da minha cama sem dor. Eu fui curada pela depressão, ansiedade, fíbrio, todas as dores que eu sentia no meu corpo. 17 anos, você lutar e tomar remédio todos os dias, para amanhecer sem dor. E você vê esse resultado na vida, é uma transformação que é a palavra que eu uso mesmo. Aquela mulher morreu e eu sou outra pessoa. Gente, ó, então, erros que as pessoas cometem, né? Fui falando os erros. Quando a pessoa tenta baixar a insulina, ou seja, a pessoa não sabe como baixar a insulina, ela tenta baixar a insulina contando calorias, comendo pouco, dietas na moda, ou fazendo jejum. Isso entra dentro de um erro. Primeiro erro, né? Depois a gente vê o quê? Outro erro. Fazer exercício. A pessoa acha que só o exercício vai solucionar o problema. Outro erro. Erro 3. Tomar remédios. Vimos que é outro erro. Agora vamos para o erro principal que muitas pessoas nem sabem, que é a dieta do tipo de sangue. Então, de acordo com o seu tipo de sangue, você vai ter uma digestão diferente. O O, aí aqui não entra mais nem positivo ou negativo, tá? O, aí nós temos o A B e B. Esses, de acordo com o seu tipo de sangue, você vai ter uma digestão para certos alimentos. Então, muitos alimentos saudáveis para um sangue O pode não ser saudável para o sangue A. E aí entra a questão, você tá comendo, você tá fazendo dieta, tá comendo certinho, aveia, isso e aquilo, mas você nem sabia que, dependendo do seu tipo de sangue, a aveia não é boa. Dependendo do seu tipo de sangue, muita carne não é bom. Dependendo do seu tipo de sangue, quando você come muita carne, em vez de você ter energia, você tem acúmulo de gordura. Então eu vou te explicar um pouco mais. Por quê? Porque você tá errando aqui e nem sabia. Então são erros que às vezes a gente comete e a gente não sabe. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, uau, por isso que eu não consegui emagrecer. Eu sou sangue O. Eu tentava emagrecer comendo muito abacate, que é muito bom isso aqui. Mas eu vi que pro sangue O, muito abacate, atenção que eu falei, tá? Muito abacate não é bom. E em vez de eu queimar, de secar a barriga, eu não conseguia. Quando eu comecei a diminuir, eu consegui. Porque eu passei até a digestão. E aí, quando você tem uma digestão boa, o seu corpo entra no processo de te dar energia, em vez de acumular energia. Toda vez que você come um alimento e você tem baixa energia, é um sinal de que você está comendo algo que não é bom para o seu sangue. Porque ele está tendo que gastar mais energia na digestão. Então, ele tem que estar atento com isso aí, tá? Então, ó... Senão você pode ter, quando você come certos alimentos que vai com o seu sangue, aumento de peso, obesidade, problemas digestivos, inflamação e problemas articulares, desequilíbrios hormonais, baixa energia e fadiga, problema de tireoide, alergia e sensibilidade a certos alimentos. Tem pessoas que vivem com alergia, a barriga vive inchada e ela não sabe que tem alguns alimentos que vai contra o sangue dela. E elas, às vezes, teima ou não sabe, né? Às vezes não sabem. Vamos o que você não sabe. Aumento de doenças cardiovasculares, sistema imunológico enfraquecido, problemas de coagulação sanguínea, problemas renais, problemas hepáticos e doenças autoimunes, porque o seu corpo fica lutando contra ele mesmo, porque você está dando alimentos que vai contra o tipo de sangue. E vai ter um problema que afeta a tireoide, e a tireoide é um dos principais no processo de emagrecer. Então, dependendo do seu tipo de sangue, a sua tireoide é danificada. E eu vou te dar aqui um exercício prático. Atenção, papel e caneta, anotem, para você tirar, dependendo do seu tipo de sangue. Porque o primeiro ponto que nós temos que olhar é para a tireoide para emagrecer. Depois de 4 semanas, 5 semanas, você vai ter então mais alimentos para ir tirando de acordo com o seu tipo de sangue. Mas no início, o primeiro que tem que ser mudado é os que afetam a sua tireoide, que eu já vou te passar agora. Sangue O, eu sou sangue O. Deve literalmente tirar, que é o T, lembra? TDA. Milho,
lentilhas, repolho e couve-flor. Muito saudável, mas que pode afetar, que está afetando a sua tireoide. Sangue O era aquilo, agora para o sangue A. Diminuir a quantidade de carne vermelha. Depois de 4 semanas, você vai aprender como aumentar a digestão do tipo de sangue A para comer carne. Tem uma enzima que você toma, mas você só lá na frente. Primeiro você tem que olhar primeiro para a tireoide. Ótimo. Alimentos de origem animal diminui. Grãos refinados, à base de trigo. Tire. Batata e tomate. Diminua. Começa a diminuir esse daqui. Vamos fazer assim para ficar mais fácil? Diminua. Você tanto O quanto o A. Diminui, vai diminuindo a quantidade. Só para você ver a diferença. Não tira tudo de uma vez, não. Porque daí fica mais fácil para você sentir a diferença. Márcio, então eu vou lá, dou um Google e vejo lá dieta do tipo sanguíneo. Solucionou minha vida. Eu também achava isso. Até que eu comecei a comparar a que tá na internet e a original. E não tem nada a ver. Eu não sei quem que fez aquilo lá. Deve ter sido a própria indústria farmacêutica que fez isso. Para bagunçar mesmo, porque tá tudo errado. Então não adianta nada também você entrar com a dieta do tipo sanguíneo sem antes ter baixado a insulina. Por isso que eu falei pra você, depois de umas 4 ou 5 semanas, aí a gente vai intensificar isso daqui. Mas por enquanto é só para não afetar a sua tireoide, tá? Então não cometa esse erro de achar que ir lá no Google e pegar e já... Não, é pior. Então vamos tirar só para tireoide por enquanto. Então, sangue A. Sangue B, milho, amendoim, trigo e gergelim. Lembrando, não tem digestão, causa inflamação, causa acúmulo de gordura e afeta a tireoide. É uma das coisas que é muito afetada. Sangue AB, milho, feijão vermelho, trigo e grão de semente de gergelim. Viu que muda um pouco para um e para outro? Diminua isso, só para você sentir ali, tá? Só para você sentir o que isso vai acontecer, o que isso faz. Por quê? Porque você vai ver a relação que tem da tireoide com o seu emagrecimento. Isso vai deixar de afetar a tireoide, você vai notar que vai ficando mais fácil. Ótimo! Vamos já entrar então em algo prático? Já te dei algo prático de acordo com o seu tipo de sangue, tá? Você vai ter agora algo prático para você já aplicar. Lembrando que na aula 2, 7 pilares, onde o seu corpo vai se transformar numa máquina de queimar gordura. Emagrecer igual uma jovem, de forma fácil, com esse extraordinário que eu vou trazer para você, que às vezes você nem sabia que existe, que está dentro de você, mas que não é ativado. E você vai aprender sim como ativar. Na aula 3, esse mapa para você percorrer e prevenir os efeitos colaterais. É um caminho, sabe, que eu e minhas alunas percorremos, onde nós emagrecemos, a gente vai ensinar para você. Na aula 4 vai ter um sorteio surpresa, vai ter algo surpresa ali para você. E eu vou vou tirar todas as dúvidas, vou dar uma mentoria ali para alguma pessoa também ao vivo, para você poder falar o seu caso e eu poder te ajudar. Então tudo isso você vai ter na nossa semana. Para você já começar aqui agora, você pode tirar, se você quiser, aquilo que eu falei, você não diminuir, mas eu falaria para você tirar o TDA, que é a prática da semana número 1. Tirar óleos vegetais. Tire. Diminua arroz, feijão, batata, mandioca, beterraba, porque são amidos, isso que nasce mais embaixo da terra muitas vezes, igual a batata, mandioca, beterraba, ela tem açúcar. E quando você diminui isso daqui, você vai ver que então vai ter menos açúcar, menos insulina. Menos insulina, mais queima de gordura, vai desinchar e o processo de emagrecimento fica mais fácil. Então começa a diminuir, aumenta aquele prato colorido. Faça um prato bem colorido com uma bela proteína, bastante azeite. E um detalhe, mastigue mais. Quanto mais você mastiga, mais sinal que você está comendo mais saciedade. Prato colorido. E sabe, gente, às vezes você está acostumado a fazer um prato de pedreiro. Pegue um prato menor e coma um pouquinho menos. E o que eu falaria que dá para você acrescentar já para começar nessa semana, jejuzinhos curtos, 12 horas. Nunca jejuou 12 horas. 8 da noite, 8 da manhã. Antes das 8 você janta, depois das 8 você toma um café da manhã. E aí você vai estar fazendo um jejum de 12 horas. Mais essa prática aqui, você vai ver que você vai começar a ter resultados. E até o final de semana você vai notar que já, a primeira semana, a primeira etapa, você já vai ter um resultado. Você fala, caraca, isso já é um resultado para quem não tinha nenhum. E aí você vai entender as etapas, como seguir. E com certeza você vai chegar no peso de 8 a 15 quilos em 30 dias, sem fome. E manter, e inclusive até rejuvenescer dentro de tudo isso. Então, comece com isso daí, que a gente vai se falar mais pra frente, tá bom? Vai ter grupo aberto pra me tirar suas dúvidas também. Vai estar o link de baixo depois de você entrar. Entra lá no grupo, eu vou tirar suas dúvidas por lá. Vou abrir sessão, tirar as dúvidas lá. Então, revisando. Erros, baixar a insulina. Onde você pode estar tentando jejum e várias outras coisas para tentar dietas da moda. Você viu que é um erro. Erro 2, exercício. Expliquei, né, que o exercício sem mexer na alimentação, sem ativar esse mecanismo que já está em você aí, o exercício pode ser algo ruim. 3, tomar remédio. Não é muito segredo falar disso aí, tomar remédio, né, gente? Mas tem muitas pessoas recorrendo porque acham que é só isso que é a solução. Mas eu vou te dar uma solução melhor do que os remédios na aula 2. Então, atenção. 4, tirar alimentos ruins para o seu tipo de sangue. Afeta a tireoide, não tem digestão e vai pro água abaixo. Então, ó, vou fazer aqui um exercício para você, um exercício de fixação. Onde você vai, ó, tem a frase que eu sempre falo, quem aprende não depende. Então você vai fazer um exercício de fixação para você aprender e não depender de ninguém.
tá bom? Então você vai literalmente fazer um exercício que a gente vai passar para você. Faça esse exercício, aplique isso aqui que eu te ensinei e com certeza seu emagrecimento vai começar a iniciar e aí, uma vez que começou, o processo fica muito mais fácil. E aí emagrecer vai ser consequência, na verdade, tá bom? Te vejo na aula 2, não perca essa aula, porque lá você vai aprender esse mecanismo poderoso que está em você, nós vamos ativar ele e emagrecer vai ficar muito mais fácil. Um abraço, tchau, tchau. Quantos quilos você perdeu até agora? Perto de 8 quilos já eliminados. As medidas, olha, eu do 44, eu voltei para o 40, a numeração. As medidas foram assim, no meu caso, propriamente, eu acho que as medidas foram assim, assustadoras. A minha filha mesmo falou, mãe, o que está acontecendo? Eu notei assim, Márcio, nas pernas, por exemplo, aquela camada superior assim, de celulite, parece-me que foi tudo murchando, sabe? É como se a sua pele estivesse assim murchando aquela gordura, aquela camada de gordura. Mas assim, o meu esposo também falou, nossa, você tá assim, é impressionante, assim. E é um emagrecimento assim com segurança, né? Porque quando eu era bem jovem, eu usei medicamentos. Aí quando você emagrece através de remédio, parece que fica aquela insegurança, né? Agora não, cuidando a alimentação, você emagrece com segurança. É como se você estivesse assim, sabendo onde você está pisando. Hoje eu caminho até 3 horas, eu nem percebo o tempo passar, entendeu? Quando eu chego em casa, assim, nem parece que eu caminhei. É como se as minhas pernas fossem as pernas de uma jovem de 20 anos. Outra coisa que me chamou atenção na sua fala a primeira vez, foi que você focou naquela questão do preconceito. A pessoa mais de idade não emagrece. O metabolismo é lento. Então, quer dizer, nós, mulheres da praticamente terceira idade, que eu vou fazer 60 anos, nós não temos mais opções. Nós temos que viver obesas, sedentárias e, como diz o outro, não tem oportunidade para nós. Aí só aquelas modelos novinhas, aquelas meninas que parecem feitas de pincel. Então, quer dizer, não, gente. Então, você nos devolveu essa autoestima. Essa autoestima, ela é uma coisa fundamental na terceira idade. Então, assim, eu percebi nas outras mulheres, somente em mim. Você me devolveu, assim, aquela autoestima. O método SD me devolveu minha autoestima. Porque eu julgava que eu era caso perdido. O diferencial, o divisor de águas, Márcio, foi o meu estômago e o meu intestino. Olha, eu não sei explicar a mudança que houve. Foi tão grande. Tudo que eu comia me fazia mal, Márcio. Tudo. E o fígado também. E aí eu senti, assim, que acabou. Os meus problemas intestinais, Márcio, eu sofri demais. Olha, não tem como explicar para você. Eu saía para comer fora, ia na casa dos outros. Aquilo para mim era uma tortura. Eu hoje falo, eu tenho o antes e o depois, entendeu?